Neste momento, vamos dar sequência à aula especial focada no programa do exame PAS 2, referente ao componente curricular de História. Item 2. A escravidão no Brasil Colônia e no Brasil Império. Desde o início da colonização portuguesa na América, ficou decidido que o modelo a ser adotado pela metrópole, Portugal, seria o modelo de colônia de exploração baseada na fórmula do sistema plantation, conforme nós já vimos, ou seja, a monocultura, em nosso caso a cana-de-açúcar, plantada de maneira extensiva em grandes quantidades de terras em latifúndios, empregando necessariamente a mão de obra escrava. A terrível prática escravagista perdurou no Brasil por mais de 300 anos e foi uma prática de exploração violenta e desumana do trabalho de milhões de indígenas e africanos. Inicialmente, os colonos se utilizaram da mão de obra escrava dos nativos da terra, a quem denominavam negros da terra. Usavam a desculpa da guerra justa para aprisionar e escravizar os indígenas resistentes à cristianização forçada. As ditas guerras justas seriam aquelas autorizadas pela coroa ou pelos governadores das capitanias, ou mesmo aquelas travadas em legítima defesa contra ataques indígenas. Porém, na prática, muitos abusos eram cometidos pelos colonos, que usavam sempre a desculpa de guerras justas. Em novembro de 1595, o rei de Portugal determinou que guerras justas seriam aquelas feitas exclusivamente com a sua própria ordem, ou autorização. Havia profundas diferenças culturais entre os europeus e os indígenas que viviam na América Portuguesa. Estes não eram acostumados ao trabalho para a produção de excedentes. Tal realidade cultural dificultava muito o emprego de indígenas escravizados na lavoura. Os indígenas fugiam com facilidade para os sertões e os colonos precisavam penetrar cada vez mais no interior da colônia a fim de apresar indígenas para o trabalho compulsório. Além disso, os missionários jesuítas se empenhavam na defesa dos indígenas. Enquanto os jesuítas desejavam cristianizar os indígenas, os colonos desejavam apenas empregá-los como mão de obra barata. Foi graças às entradas e bandeiras, nas quais os bandeirantes adentravam o território em busca de indígenas para apresamento, que foram encontradas grandes riquezas minerais no Brasil Colônia, ouro e diamantes. Diante da crescente dificuldade relacionada ao emprego da mão de obra escrava indígena, os portugueses optaram por utilizar na plantation brasileira o mesmo tipo de mão de obra que já empregavam com sucesso nas Ilhas Atlânticas de Madeira e Cabo Verde, a mão de obra escrava adquirida da África. Em primeiro lugar, os africanos não conheciam bem os sertões brasileiros, o que certamente dificultaria sua fuga. Além disso, havia uma argumentação de fundo religioso. Acontece que os africanos eram os descendentes do patriarca Canaã, neto de Noé, o qual fora amaldiçoado. Dessa forma, os europeus medievais não faziam oposição moral à prática da escravidão de africanos, inclusive considerando-a aceitável. Havia ainda a questão da mercantilização do tráfico escravista africano. Traficantes europeus e os grandes reinos africanos lucravam muito com o tráfico humano. Os portugueses negociavam junto aos grandes reinos africanos, Congo, Angola e Guiné, o comércio de escravos advindos das mais variadas regiões da África. Uma vez escravizada, a pessoa era submetida a uma sequência terrível de violências e crueldades, absolutamente desumanas. Por sua vez, os escravizados desenvolveram diversas formas de resistência, que iam desde a fuga até o suicídio. A forma mais importante de resistência à prática escravista no Brasil Colônia foi a formação de quilombos nas regiões do interior da colônia. Até hoje, existem muitas comunidades quilombolas em todo o interior do Brasil.
O maior de todos os quilombos foi o de Palmares, em Alagoas, que chegou a ter mais de 30.000 escravos fugitivos vivendo em comunidade. No início do século XIX, a Inglaterra começou a exercer uma lenta, porém contínua pressão para acabar com o tráfico internacional de escravos africanos. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial e, com isso, inovadora na forma de trabalho assalariado. Os ingleses também estavam inspirados pelos ideais iluministas e pelo liberalismo econômico. Para a Inglaterra era interessante acabar com a mão de obra escrava no mundo, já que a sua mão de obra assalariada era mais cara que a mão de obra escrava. Além dessas questões, havia ainda a motivação religiosa dos protestantes ingleses, que viam na prática escravista algo horrendo e abominável, e que a mesma deveria acabar. A Inglaterra passou a exercer uma pressão contínua no sentido de reprimir não apenas o tráfico negreiro, como a própria escravidão institucional. Curiosamente, durante o Brasil Império, ambos os imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, tinham posições contrárias à prática da escravidão. Porém, pensavam de maneira pragmática e acreditavam que tomar a iniciativa de abolir a escravidão sem substituir adequadamente a mão de obra produtiva nas fazendas paralisaria o país do ponto de vista econômico. Foi graças à pressão política dos ingleses que o Brasil deu os primeiros passos para pôr fim à prática do escravismo. Porém, isso aconteceu através de um processo muito longo e demorado. A primeira lei criada no Brasil para combater o tráfico negreiro foi promulgada em fins de 1831, durante a regência do padre Diogo Antônio Feijó. A Lei Barbacena, de autoria do Visconde de Barbacena, proibia o tráfico escravo. Porém, de fato, não houve qualquer repressão governamental, razão pela qual essa lei ficou conhecida como, abre aspas, Lei para inglês ver, fecha aspas. Diante da ineficácia da Lei Barbacena, os ingleses aprovaram em seu próprio parlamento a Bill Aberdeen, em 1845, a qual concedia aos navios de guerra ingleses o direito de aprisionar navios negreiros, mesmo que fossem águas territoriais brasileiras. Isso causou enorme impacto no preço dos escravos importados e uma crise diplomática entre Brasil e Inglaterra. Ficou famosa nos anais da história brasileira a citação do imperador Dom Pedro I dizendo o seguinte, abre aspas, todo senhor de escravo, desde pequeno, começa a olhar o seu semelhante com desprezo, fecha aspas. Em 1850, em razão da enorme pressão exercida pelos ingleses com a Bill Aberdeen e com o apresamento de navios negreiros ao longo de todo o litoral do Oceano Atlântico, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, a qual proibia definitivamente o tráfico negreiro marítimo. Essa lei, de fato, foi cumprida e o tráfico negreiro intercontinental entre a África e a América cessou. Porém, o tráfico de escravos entre as províncias brasileiras ainda iria permanecer por muitos anos, bem como a terrível prática escravista no país. Vale ressaltar que, poucos dias após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, o Senado brasileiro aprovou a Lei das Terras, a qual garantia a propriedade a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, para aqueles que pudessem comprar a terra, excluindo tanto os escravos, que haveriam de ser libertos posteriormente, como os imigrantes que estavam chegando em substituição à mão de obra escrava. Vamos acompanhar o raciocínio no gráfico que aparece no seu vídeo, com dados extraídos do livro Da Senzala Colônia, da historiadora Emília Viotti da Costa. Vejam, no ano de 1845, quando foi criada a Bill Aberdeen, houve um total de 19.453 escravos entrando nos portos brasileiros. Esse número mais do que dobrou nos anos subsequentes, chegando ao pico
de 60 mil escravos no ano de 1848. A partir deste ano, o número de escravos chegando ao Brasil começou a diminuir gradualmente. 2 anos depois, em 1850, ano em que foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, o número de escravos entrando pelos portos do Brasil já estava próximo à realidade de 1845, antes da Bill Aberdeen. É incorreto falar-se em Lei Bill Aberdeen, pois a palavra inglesa Bill significa lei. No caso, a Lei Aberdeen, em alusão ao lord inglês responsável pela elaboração dessa lei. Após 1850, o número de escravos chegando ao Brasil pelo Atlântico foi diminuindo até praticamente zerar a partir do ano de 1853. Porém, no Nordeste brasileiro, onde já há alguns anos havia uma crise no setor açucareiro, muitos escravos foram vendidos para a região sudeste, onde as lavouras de café estavam em franca expansão, acelerando o processo de tráfico entre as províncias do Brasil. A Lei das Terras de 1850, que foi aprovada poucos dias após a Lei Eusébio de Queiroz, ela dizia que as terras sem registro, ou seja, as terras que não possuíam documentação, seriam terras devolutas, pertencentes ao Estado. Logo, para fazer a regularização de qualquer terra, haveria necessidade de se realizar o registro. As consequências deste ato foi que pequenos proprietários, que eram proprietários daquela terra, mas não tinham registro nem recursos para adquirir o registro, perderam suas terras, enquanto que, por outro lado, houve grande concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários. Imigrantes e escravos libertos perderam completamente o acesso à terra, ou seja, houve abundância de mão de obra barata para uso pelos latifundiários. Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Essa lei também ficou conhecida como Lei Visconde do Rio Branco. Por ela, ficavam libertos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data de sua promulgação. Entretanto, os filhos menores deveriam ficar em poder dos senhores de suas mães até completarem 8 anos de idade. Quando as crianças chegassem aos 8 anos de idade, o senhor da mãe poderia receber uma indenização pecuniária do Estado, do governo, ou utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Na prática, ninguém foi liberto por esta lei, uma vez que a abolição da escravidão se encerrou antes que o primeiro escravo completasse os 21 anos de idade. Em 1885 foi criada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei do Sexagenário. Essa lei também tinha uma pegadinha. O escravo alforriado ainda deveria trabalhar mais 3 anos de forma gratuita ou até os 65 anos de idade a título de indenização a seu senhor, caso tivesse até 62 anos de idade, à época de sua promulgação. Entretanto, dadas as condições subhumanas às quais os escravizados eram submetidos, porventura haveriam pessoas de fato nesta condição, ou seja, sendo libertos aos 65 anos de idade da escravidão? Um pouco difícil, não acham? Finalmente, em 13 de maio de 1888, era assinada a Lei Áurea, que concedia a alforria a todos os escravizados no Brasil. Na verdade, essa lei representou uma última grande injustiça aos escravizados. Os fazendeiros desejavam obter indenizações do governo pela perda do seu plantel e não receberam essas indenizações. A família imperial perdeu enorme capital político pela assinatura da Lei Áurea. Pouco mais de um ano após esse fato, foram apeados do poder e precisaram se exilar na Europa. Mas o pior mesmo foi destinado aos ex-escravos, que mesmo após tantos infortúnios, não foram inseridos na vida social e econômica do país, permanecendo completamente excluídos nesta sociedade. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel,
filha do imperador Dom Pedro II, trazia em sua redação apenas 2 artigos. Artigo 1º é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Dessa forma, mais uma terrível injustiça se abate sobre a população que veio escravizada do continente africano. A partir do momento em que os ricos latifundiários perceberam a inevitabilidade do fim da escravidão no Brasil, passaram a incentivar a imigração, particularmente por motivações econômicas, sociais e, por incrível que pareça, genéticas. A abolição da escravatura no Brasil representou um ato de liberdade, embora o país não se demonstrasse preparado para absorver os escravos postos em liberdade. Ainda que houvesse planos para integrá-los à sociedade, o governo imperial não teve tempo hábil para promover políticas públicas voltadas aos libertos. Após o golpe republicano, não houve interesse em conceder plena cidadania à população dos libertos. Como resultado da visão eurocêntrica, a Europa como centro do mundo, os fazendeiros preferiram lançar mão dos imigrantes que vinham da Europa, aumentando ainda mais a exclusão imposta aos libertos. Chegaram a afirmar que os libertos não se adaptariam ao trabalho assalariado. Circulavam, nesse tempo, ideias relacionadas com a eugenia e darwinismo social, que, durante a segunda metade do século XIX, proliferaram na Europa. Os defensores dessas teorias afirmavam que os europeus eram racialmente superiores aos africanos e asiáticos. Os sistemas de imigração nos cafezais, a partir de 1847, foram em 2 modelos diferentes. O primeiro foi em regime de parceria, utilizando o trabalho familiar camponês, onde o colono dividia lucros e prejuízos com o senhor da terra. Ficava com a metade de tudo produzido. Os colonos, porém, acabaram se endividando graças à compra das passagens, aos mantimentos para sua alimentação e aos juros elevados nos empréstimos. Eventualmente, era permitido a eles uma pequena roça. Esse sistema fracassou, porém, no Oeste Paulista foi inserido o sistema do colonato, que teve pleno sucesso. Esse sistema começou a ser empregado por volta de 1870 e foi subvencionado pelo Estado de São Paulo. O trabalho também era familiar camponês. Porém, o camponês recebia 2 tipos de salários, um fixo anual e um de acordo com a produtividade. O governo de São Paulo pagou as passagens dos imigrantes. Além disso, foi garantido a eles um pedaço de terra para plantio de uma roça, para sua subsistência ou para comércio. Dessa maneira, encerramos o nosso estudo sobre a escravidão no Brasil colônia e no Brasil império.